Olá pessoal, me chamo Vanessa Marques, sou doutoranda na FEUSP e faço parte do grupo de estudos e pesquisas Crianças, Práticas Urbanas, Gênero e Imagens. Hoje apresento um novo episódio da série Em Movimentos para a Democracia com a nossa convidada, a professora Silvana Nascimento. Silvana é professora de antropologia da USP e possui uma trajetória longa de pesquisa e ativismo sobre a temática trans e travesti no espaço urbano e territórios periféricos, tanto na Paraíba quanto na cidade de São Paulo. Para começar essa conversa com a professora Silvana, vamos trazer um dado da gestão do governo Bolsonaro e da ministra Damares apresentado no Esquerda Diário. O Brasil é o campeão em assassinatos de pessoas trans. De cada 10 mortos no mundo, 4 foram aqui. E isso ocorre por meio de diversos projetos e posicionamentos que incentivam o discurso transfóbico, como, por exemplo, o discurso de que meninas vestem rosa e meninos vestem azul, a questão da ideologia de gênero e o ataque ao acesso à higiene íntima, dentre outros tantos que naturalizam e reforçam a transfobia e o transfeminicídio. Num posicionamento totalmente diferente deste governo, a professora Silvana nos conta sobre o projeto Corpas Trans e Travestis na USP. Ela apresenta os desafios encontrados no percurso, em especial a invisibilidade e o preconceito sobre a população trans na Universidade de São Paulo, tanto na quantidade de estudantes trans, muito pequena naquele momento, quanto os processos de sofrimento por transfobia, tais como o não respeito ao nome social, as violências sofridas no banheiro e vestiário. Silvana compartilha as ações que já foram feitas nesse projeto, algumas conquistas e a necessidade de uma política institucional de permanência, ao que começaram a caminhar essa direção, visando o maior conhecimento e abertura para conhecer pessoas trans e respeitá-las. Vamos escutá-la? Meu nome é Silvana Nascimento, eu sou antropóloga, docente do Departamento de Antropologia e vou aqui falar no podcast Movimentos pela Democracia. Eu trabalho com a temática trans e travestis desde 2007, quando eu começo a fazer projetos de pesquisa e extensão na Universidade Federal da Paraíba, né? Naquele momento eu trabalhava com questões de gênero e sexualidade, mas ainda estava muito distante, né, do universo trans, e trabalhava numa universidade, num campus que era um campus periférico lá na região metropolitana de João Pessoa, o campus de Rio Tinto, e toda vez que eu ia trabalhar, eu passava pelas travestis que estavam trabalhando ali na rodovia, né, da BR-101, e comecei a me interessar por essas meninas que estavam ali na pista, muito jovens, e comecei a me aproximar delas, né? E, a partir de então, elaborei um projeto de pesquisa, que depois virou um projeto de extensão, pensando na ocupação do espaço urbano pelas travestis em territórios periféricos. Desse projeto inicial, que chamava Variações do Feminino, lá na Paraíba, né, eu me aproximei do movimento LGBT lá, e uma das pessoas que eu me aproximei bastante foi a Fernanda Benvenuti, que foi uma importante travesti, uma das fundadoras do movimento trans no Brasil, que colaborou na produção de políticas públicas para pessoas trans no SUS, né, colaborou para a implantação do nome social no SUS. Vocês podem, inclusive, ver nos postos de saúde até hoje, nas UBSs, tem cartazes sobre nome social, e a pessoa que está no cartaz é Fernanda Benvenuti. Fernanda Benvenuti tem uma trajetória incrível, né, de ativismo pela luta trans, especialmente na saúde. Ela foi uma parteira, técnica de enfermagem lá na Paraíba, mãe, avó, enfim, e agora vai sair o livro publicado, né, eu em coautoria com ela e com o Lux Lima, que chama Política Travesti, Fernanda Benvenuti, uma política travesti. Fernanda Benvenuti, infelizmente, faleceu de um câncer, vítima de um câncer muito violento no início de 2020, antes da pandemia, e finalmente a gente vai conseguir publicar a biografia dela. Então, tem uma trajetória longa aí de pesquisa e ativismo com a questão trans. E em 2013 eu chego em São Paulo e começo, então, a trabalhar também com travestis aqui em São Paulo. Em São Paulo, eu amplio minha preocupação ainda de pensar na ocupação do espaço urbano pelas travestis. A gente fez um projeto de extensão que chamava Conhecendo o Butantã pelas Margens, e a gente começou aproximando, né, das travestis e mulheres cis profissionais do sexo que trabalham ali na região do Butantã e do Jockey, ali no entorno do metrô. Fizemos uma pesquisa ao longo de um ano para conhecer as meninas, para entender quais são os desafios, né, de trabalhar na rua. E é interessante observar como grande parte dos estudantes e docentes que vivem, né, no campus, na Universidade de São Paulo, não conhecem
São mais de 200 travestis, mulheres trans que trabalham ali no território do Butantã, sofrem diversas formas de violência, enfim, sobrevivem ali, vêm de vários lugares do Brasil. Tem pessoas muito jovens, pessoas mais experientes, enfim, um território muito rico, né, em termos de história da cidade, né, que está invisível. Então, a gente fez um trabalho ali. Mas, até então, né, quando eu chego na Universidade de São Paulo, havia pouquíssimos alunos trans, né, especialmente na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, onde eu trabalho. Havia pouquíssimos estudantes, os estudantes que chegavam, muitos deles não continuavam na universidade, então a gente acompanhou estudantes trans, meninos trans, meninas trans que entraram na universidade, mas não conseguiram continuar pela transfobia na nossa universidade, né, transfobia em relação a outros colegas, em relação a professores, né, sofriam várias formas de violência. E aos poucos a gente viu chegar, então, essa população trans na nossa universidade. E aí, quando foi 2020, eu ministrei uma disciplina optativa no curso de Ciências Sociais que chama Estudos Trans. A partir dessa disciplina, chegaram estudantes trans para estudar com a gente na nossa disciplina, e a partir dessa disciplina eu ouço falar, então, que havia um coletivo de estudantes que tinha se formado durante a pandemia, que era o coletivo Chikamanicongo, um coletivo formado por travestis e pessoas trans, estudantes da Universidade de São Paulo. Nesse momento também, eu ouço falar que há uma professora travesti na USP, que é a professora Gabriele Weber, né, da área de Física, na Escola de Engenharia de Lorena. E aí, por meio desse coletivo e da Gabriele Weber, nós então resolvemos fazer um projeto que se chama Corpas Trans e Travestis na USP. Esse projeto tem o financiamento da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. A gente conta com uma equipe de estudantes bolsistas, todos pessoas trans, né? Entramos no nosso 2º ano de projeto agora. E o que a gente fez nesse projeto? Num primeiro momento, a gente fez uma pesquisa quantitativa que foi coordenada pela professora Gabriele Weber, que coordena o projeto comigo. Essa pesquisa quantitativa visava entender quais são os desafios de pessoas trans em nossa universidade, né? E a gente observou, essa pesquisa ainda está sendo analisada, a gente está trabalhando os dados agora dessa pesquisa, mas a gente observa que um dos graves dados em relação à pesquisa é que grande parte dos estudantes que se identificam como pessoa trans estão em processo de sofrimento, né? Justamente por conta da transfobia. Então, a universidade que não respeita o seu nome social, professores que acabam usando o nome morto na lista de presença, enfim, não se sentem à vontade para usar o banheiro com o qual se identificam, enfim. Então, ainda há muita, digamos, resistência e preconceito em relação às pessoas trans na USP. Então, a gente fez essa primeira pesquisa, né, esse mapeamento. A partir dessa pesquisa quantitativa, a gente começou a entrevistar, né, algumas pessoas que se voluntariaram para conversar com a gente. Estamos ainda nesse processo de transcrição das entrevistas, enfim, de analisar melhor esses dados. E, além disso, nós também estamos produzindo, no momento, um material de divulgação e de um material, digamos, de informação dentro da USP, para que as pessoas, enfim, nos conheçam e entendam o que são pessoas trans, né? E quais são as especificidades de pessoas trans em nossa universidade. Para vocês saberem mais, vocês podem acessar o corpastrans.org, que é o nosso site. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, vocês podem nos seguir e acompanhar o nosso trabalho. Para o projeto, digamos, um trabalho de formiguinha, né? O que a gente necessita é que é necessária uma política institucional da universidade que colabore realmente para o processo de permanência dos estudantes trans em nossa universidade. Permanência inclui, primeiro, protocolos, normativas que unifiquem o uso de nome social em todos os sistemas nos quais os alunos estão registrados, né? E esse protocolo também deve exigir que o professor respeite o uso desse nome social, né, em todos os ambientes universitários. Além disso, também é preciso que os banheiros, né, e os vestiários também sejam espaços inclusivos para essas pessoas e não espaços excludentes. O que ocorre muitas vezes é que há conflitos, a expulsão do banheiro, a violência, agressões que acontecem na nossa universidade e que são, digamos, que poderiam ser impensáveis, né, no século XXI, na maior universidade da América Latina, mas é que ainda acontecem, né? Então as pessoas são agredidas. Isso não pode acontecer, né? Então, é preciso uma política institucional que inclua realmente essas pessoas no nosso ambiente universitário.
projeto ainda é novo, né? Acho que o principal impacto que a gente começou a ter visibilidade, né? As corpas trans começaram a ganhar visibilidade no espaço universitário. A Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que é essa nova pró-reitoria que foi criada agora na nova gestão, tem nos escutado, né? Temos feito diversas reuniões com as instâncias superiores para tratar dessas temáticas que envolvem pessoas trans na USP. Enfim, eu acho que ganhamos uma certa visibilidade, né? Mas ainda é preciso, digamos, um conhecimento maior, uma abertura, né, para que docentes, professores, estudantes se abram a conhecer quem são as pessoas trans, respeitá-las, enfim, que são pessoas apenas que desejam e precisam viver a sua identidade de gênero, né? E viver a sua identidade de gênero significa não necessariamente a identidade de gênero com a qual foi designada ao nascer, né? Quando a gente está falando em identidade de gênero, a gente está falando em feminilidades e masculinidades que são, digamos, experienciadas para além do sexo biológico, né? Então, a gente tem, digamos, quando alguém nasce, né, os poderes médicos definem se é homem ou se é mulher a partir da genitália. E o que as pessoas trans reivindicam é justamente poder viver a sua identidade de gênero para além do sexo biológico que foi designado ao nascer. Então, é simplesmente isso, né? É a possibilidade de viver o seu próprio corpo a partir dos seus próprios desejos, a partir da sua própria autodeterminação, né? É importante dizer que não somos nós, sociedade, que devemos definir quem as pessoas trans são, mas são as próprias pessoas trans que têm o direito de se autodefinirem, seja como mulheres trans, como travestis, como homens trans, como pessoas não binárias, como transmasculines, como mulheres transexuais, homens transexuais, etc. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós classificar, cabe a nós respeitar e garantir os direitos das pessoas trans.